Eu quero conversar hoje um pouquinho sobre esse tema, obras da carne e fruto do Espírito. Por mais que esse tema seja muito conhecido, principalmente das pessoas que já estão militando na igreja, já estão conhecem a palavra, já amam a Deus e tudo, eu sinto que há coisas que a gente precisa escavar um pouquinho mais, a gente precisa conhecer um pouquinho mais. E baseado nisso, a gente vai começar olhando um pouco esse texto de Romanos 5,12, que diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Esse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo que o pecado no mundo não é algo que acontece num povo específico, numa raça específica, ou é fazer isso ou aquilo de errado. Toda vez que lá em Romanos fala em pecado no singular, Paulo está falando de um estado, de uma natureza. Pecados são as práticas que nós cometemos por termos uma natureza pecaminosa. Essa é a ideia. Então, a natureza de pecado é que faz com que a gente viva uma vida completamente fora do plano de Deus. É a natureza de pecado. E quando que esse pecado começou? Ele começou lá no Jardim do Éden. Né? Quem se lembra pode me dizer bem rapidinho como é que foi a questão do pecado lá no Jardim do Éden? Às vezes você sabe, mas na hora de explicar é mais complicado, né? Tenta. O que aconteceu? Faz de conta que você está contando para uma criança. O que aconteceu? Deus falou para a mulher ou para o homem? Deus falou para Adão. Falou o quê? De toda árvore que está no jardim, vocês podem comer livremente. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. É isso que foi dito? Ok. A serpente mais astuta que todos os animais da terra, diz o texto, né, em Gênesis 3, diz que ela foi e bateu um papo com a Eva. Não foi isso? O que a serpente falou para Eva? Pode falar. Não, come sim. Você vai ser como Deus. Você vai conhecer todas as coisas. Né? Na verdade, a serpente chegou para Eva e falou assim: foi assim que Deus disse? Essa é a frase terrível. Foi assim que Deus disse? O inimigo sempre põe uma dúvida. É sempre uma dúvida. Foi assim que Deus disse? E aí, então, Eva fez o quê? Ela viu que a árvore era boa para se comer. O que ela fez? Comeu e deu para o seu marido. Chegou lá para o Adão e falou assim: olha que coisa linda, isso aqui é fantástico, isso daqui é lindo, maravilhoso, essa bolsa Louis Vuitton está aqui, vamos comer? Brincadeira, bolsa, tá? Pode ter bolsa, não tem problema. E o que Adão fez com toda a sua força de liderança masculina? Comeu. Não foi isso que aconteceu, gente? Alguma dúvida sobre isso até aqui? Ok. Quando eles comeram e puf, morreram? Mas Deus não falou que eles iam morrer? Espiritualmente eles morreram e fisicamente também, só que não na hora. Inicia-se um processo de envelhecimento. Certo? Então a gente envelhece
por causa de Adão e Eva. Vocês não esqueçam disso. Essa semente, ela continua, isso é hereditário. Vocês viram meus netinhos aqui, que são os dois primeiros membros do departamento infantil da nossa igreja, são meus 2 netinhos. Os filhos da pandemia, chama, né? Eles ainda não estão acostumados com gente, com grupo, com culto, com adoração, estão aprendendo. É por isso que nós estamos aqui. Mas as crianças não são fantásticas, não são lindas, gente, não são demais. Aí elas vão crescendo. E aí elas vão mostrando uma coisa que a gente não conhece, ou nem ensinou. Mostram desobediência. Quando entram na puberdade, etc., antes disso, um pouco, mostram argumentação. Os adolescentes já acham que o mundo todo está errado e os pais estão errados, aí eles já sabem tudo. De uma hora para outra eles acordam de manhã, eles já sabem tudo. E assim vai crescendo e a gente vai vivendo uma vida errada. Por quê? Porque o texto bíblico diz isso. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens porque todos morreram. Então, não tem ninguém bom na terra. Eu gosto muito daquele texto bíblico que o jovem rico chegou para Jesus e fez uma pergunta. Quem lembra da pergunta? Como é que o jovem rico falou com Jesus? Essa é a Igreja Trinity, faz você pensar. Você pode falar aqui. Hã? Antes disso, quando ele chegou perto de Jesus para conversar com Jesus, o que ele falou? O que eu faço para quê? Mas antes disso ele fez uma abordagem a Jesus. Qual foi a palavra que ele usou? Quem lembra? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Resposta de Jesus? Só Deus é bom. Por que me chamas bom? Por que será que Jesus falou isso? Porque ele disse, por que me chamas bom? Só Deus é bom. Por que será que Jesus falou isso? Jesus não era bom? Jesus não era Deus? Primeira coisa que a gente precisa compreender é que não existe ser humano bom. Jesus é Jesus, o Filho de Deus encarnado. Tá? Mas ele está ensinando o quê? Não existe ninguém bom. Aqui a gente já começa a ficar um pouco preocupado. Porque se não existe ninguém bom, eu também não sou bom. E aquilo que eu achava que eu era legal, eu não sou. Presta atenção. A morte entrou no mundo por um homem, a morte continuou no mundo por causa desse homem, quer dizer, a humanidade toda, e isso levou o ser humano a viver pecando. Então, o pecado, chamado pecado original, não é só algo que aconteceu, nossa, que coisa, né? Vamos estudar hoje sobre Adão e Eva? Vamos. Ai, que chato, né? Que aconteceu lá, né? No jardim. A gente podia ter um jardim hoje. Hoje. Aí a gente já divaga, né? Se tiver déficit de atenção, então já começa. Olha aquele. Nossa, eu nunca tinha visto aquele prédio. Olha. O que a gente precisa entender é que aquilo que aconteceu lá continua acontecendo. Aí Deus falou assim para Adão, Adão, você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Olha, você podia comer de todas as árvores, menos uma. Você comeu? Qual foi a resposta sábia de Adão? A mulher que tu me deste, esta me fez pecar. Não foi assim? Não, aí Deus falou assim, Eva, mulher, o que a mulher falou? Serpente. A serpente não tinha para quem jogar a culpa.
porque também não era um ser humano. Olha o que o pecado faz. O pecado faz com que a gente tire da nossa frente a nossa responsabilidade. Sabe onde a gente mais vê isso? No casamento. Foi você. Olha teu filho. Olha tua filha. Olha lá. Jogar a culpa no outro vem lá de Adão e Eva. Só que é uma prática horrível, né? É uma prática que não faz com que a gente entenda o que é o poder do arrependimento. É por isso que tem muita gente que acha que não precisa se arrepender. A pessoa não precisa me arrepender. Por que eu vou me arrepender, gente? Eu sou uma pessoa boa. Não é isso que a gente ouve? A gente ouve muito isso, sabe de quem? Dos jovens, né? Você está namorando aquela menina e tal? Ah, estou. Mas olha, é uma pessoa linda, pessoa boa, só não tem Jesus, mas é boa, que é uma coisa linda. Não é boa. E você e eu precisamos olhar no espelho e dizer, eu não sou bom. Diferente da mensagem de hoje, né? A mensagem de hoje no mundo é uma mensagem de autoajuda, né? Você é maravilhoso, você é incrível, diga para você mesmo, eu vou vencer, eu já venci, eu vou crescer, eu serei. Nós não somos bons. É só alguém pisar no nosso calo que a gente mostra as garras. A gente é controlado, é diferente. A gente é controlado, mas bom a gente não é, né? Então isso que o pecado fez. A natureza pecaminosa faz com que a gente passe a viver uma vida contrária a Deus. Naturalmente. Leia comigo em voz alta esse texto. Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que eu não consigo fazer aquilo que Deus quer? Porque a minha carne sempre luta contra Deus. Ô pastor, mas mesmo a gente, depois que entrega a vida para Jesus, mesmo. O que a gente precisa é crescer. Por isso que a Bíblia usa o termo santificação. Né? Veja, viver no pecado é diferente de pecar. Eu também erro, você também erra. Mas quando a gente entrega a vida para Cristo, a gente não vive mais no pecado. O pecado já não tem mais poder sobre você. Romanos 6. Porque a Bíblia diz que você e eu, né, toda vez que eu falar você, eu estou falando de nós, né? A Bíblia diz que nós somos escravos daquele a quem nós obedecemos. Você se torna escravo de quem você obedece, sempre. Se você obedece à sua carne, você é escravo da sua carne. Aí, se você tem a Bíblia na cabeça, você já vai para Gálatas capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz, aquele que semeia para a carne, colherá corrupção. Aquele que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então, a carne e o Espírito, veja que está em maiúsculo lá, é o Espírito de Deus. A minha carne e Deus, né, e o Espírito Santo, quer dizer, há sempre uma luta. O último que eu li? Não li, falei, né? Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Então, o que é que a gente está aprendendo? A gente está aprendendo que a natureza humana sempre pende para o erro. Quando eu falei, é só alguém pisar no nosso calo, o que eu quis dizer é que quando a gente está sob estresse, sob tensão, ou você é desafiado, parece que a gente perde a santidade, porque a nossa carne é contaminada. Você tem que entender isso. Enquanto você não entende isso, você não vence a carne. Você vai colocar a culpa nos outros, você vai colocar a culpa no governo, você vai colocar a culpa no estado das vidas, no tempo, você vai botar a culpa numa pessoa ali, você vai botar a culpa no seu chefe, vai botar a culpa no... É a minha luta, e essa luta é diária.
Pastor, mas não acaba? Acaba. Um dia a gente vai para o céu. É só lá que acaba a luta. Aqui não. Aqui não. Tá certo? Se você ouviu alguém pregar que depois que você entrega a sua vida para Jesus como é que fala? Paz e amor, viver uma vida completamente em progresso e alegria, é mentira, porque isso você não vê na sua vida. Tudo bem? Até aqui? Então vamos continuar. Em Romanos 7, olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu não entendo o que eu faço. Gente, apóstolo Paulo. Tá certo? Não é o Nasser que está falando, o apóstolo Paulo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. A convicção, isso não é bipolaridade não, viu gente? Paulo não está bipolar aqui não, está dizendo o pecado que mora em mim. Né? Não é assim. O que ele está dizendo é que a minha natureza de pecado não me deixa fazer coisa boa. Então eu quero fazer uma coisa boa e não faço. Eu quero fazer uma coisa, ou melhor, eu não quero fazer uma coisa ruim e faço. Tem um momento nesse capítulo que ele diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí entra Romanos 8. Quem sabe um dia a gente faz um estudo de Romanos, né? Romanos 8, que diz exatamente isso, mas graças a Deus. O Senhor nos dá a vitória e pelo Espírito eu tenho uma vida nova, eu tenho uma história nova. Então, pensa comigo uma coisa. Quando o apóstolo Paulo fala que essa luta ela é real, ele não está falando que é uma coisa que acontece de vez em quando, ele está dizendo que é uma luta diária. Né? Eu quero fazer o bem, mas é a hora que eu não faço. O que acontece comigo? O que acontece comigo é que eu tenho que entender da minha natureza pecaminosa. Pastor, mas e a natureza pecaminosa, ela não desaparece? Não, claro que não. Mas ela deixa de mandar. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você se submete ao senhorio de Cristo. Então já não é mais você quem manda, não é mais você quem dirige. Por isso que o cristão tem que ser sinônimo de obediência. Porque a obediência à palavra de Deus é que nos salva dessa situação, no dia a dia. Você diz, não, espera um pouquinho, a palavra de Deus não diz isso, eu não posso fazer isso, porque a palavra de Deus não me autoriza. Quando eu vou vivendo essa realidade o tempo todo, eu cresço, eu desenvolvo, né? E eu não posso bobear. O que é bobear? É achar que já estou bem. Né? Achar que eu já estou bem. Em 2026 eu vou fazer 50 anos de convertido. 2026. 50 anos de convertido. Bacana, né? Pastor, quer dizer que agora você não se preocupa mais com esses pecadinhos? Preocupa todo dia. Porque a minha natureza pecaminosa, ela pode ofuscar inclusive essa questão. Eu preciso ser firme comigo, eu preciso ser firme no meu andar com Jesus, eu preciso andar com Deus de acordo com a vontade de Deus, todos os dias. Né? Tiago 1, 13 a 15. Eu gosto desse texto porque ele me mostra... Que horas são, gente? 11h04. Eu geralmente o que a gente está fazendo para levar uma seriedade no tempo começa às 10, termina às 11h30 no máximo. Sempre antes, vai terminar antes, mas no máximo, tá? Fiquem tranquilos. Mas também se alguém precisar sair, fiquem à vontade. Então vamos lá. Tiago 1, 13 a 15. Quando alguém for tentado, não diga essa tentação vem de Deus. Primeiro erro. Eu já ouvi gente falar sobre isso. Nossa, eu passei uma tentação esses tempos aí, e eu acho que Deus me pôs esse negócio aí para ver. Deus não pôs nada. O que está escrito aí? Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém.
Ele está falando de tentação. O que é tentação? Tentação é um instrumento, é uma isca. Tentação é uma isca, certo? O inimigo joga a isca, você morde. Você joga a isca, o seu pecado joga a isca, você morde, certo? O mundo joga a isca, você morde. Isso é tentação, ok? Então ele diz, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês, tentação é pecado? Não. O que é pecado, então? Cair na tentação. O que é que disse a oração do Senhor Jesus? A oração chamada oração do Pai Nosso. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O inimigo, o diabo, todo inferno e toda coisa ruim. Agora, a tentação ela não é pecado, certo? Ok. Agora, por que as pessoas caem na tentação? Por que o peixe morde a isca? Ele só morde porque ele se move e ele está ali para comer. Ele às vezes nem identifica a judiação. Isca artificial, por exemplo, é a coisa mais horrorosa do mundo. E o coitadinho pega um plástico, né? Agora, pensa no ser humano. A Bíblia diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós somos seduzidos por nós mesmos. Então, aquele pecado, aquela natureza, aqueles erros, aquelas coisas todas, produziram uma outra coisa dentro de nós. Uma cobiça. Um desejo de ser melhor que os outros. Fazer uma coisa que nunca ninguém fez. Aí o cara paga $250 mil e entra num submersível e vai a quase 4.000 metros abaixo da água. Né? É uma loucura, não é? Eu acho, pelo menos. Nem que eu tivesse esse dinheiro, com $250 mil, eu faria outra coisa, né? $250 mil. Tadinhos. 5 pessoas morreram por uma cobiça. Uma cobiça, um desejo, né? Eu queria muito ver o Titanic. Caramba. Titanic já é Elvis, já era, não é mais. Mas é o desejo, a cobiça por poder, a cobiça por dinheiro, a cobiça por sexo, a cobiça por beleza, a cobiça por comidas, o que for, qualquer coisa. Então, a gente é atraído pelo nosso desejo. Por isso que a gente não pode culpar os outros. Eu acho que você vai se identificar, eu espero que você se identifique com o que eu vou falar. Quantas vezes você fez alguma coisa em casa que não devia ter feito? Tipo, quebrou um prato. Foi ferver o leite derramou. Chutou o pé da cama, com o dedinho, seu dedinho assim, fez, toim, quase quebrou o dedinho. Aquilo dói, que é uma coisa horrorosa. Bateu a cabeça em algum lugar e você imediatamente fez aquela pergunta. Quem deixou esse negócio aqui? Você me chamou para conversar, o leite derramou. A culpa é sua. Então você limpa o fogão. Porcaria de cama. Quem é que tem inteligência para fazer um pé de cama desse para fora? E xinga, e tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você só vai crescer o dia que você falar, eu errei, e eu vou mudar, em nome de Jesus. Absorve a dor, limpa o leite derramado, ore ao Senhor e diga, Jesus, me ajude a ter um coração mais manso, a não culpar os outros. É muito fácil culpar as pessoas, gente. O tempo todo a gente faz isso.
né? A gente culpa alguém por alguma coisa que está me irritando, que está me deixando mal. Eu não estou bem, então a culpa é sua. Aquele meu chefe horroroso, é uma pessoa... Eu olho para ele e ele não fala nem... Eu tive um chefe assim, ele entrava, o cara era desse tamanho, ele entrava no departamento, não falava bom dia para ninguém, não falava oi para ninguém. Já entrava com um sorrisinho daquele assim, vou matar você qualquer hora, eu te pego, e ia para a sala dele. Aí eu vou dizer que o meu dia foi estragado por causa dele? Não, meu dia foi estragado porque a minha cobiça, o meu desejo mal vai me fazer reagir mal. Vocês estão se identificando ou eu estou pregando para as árvores? Hã? O culto para os homens. Os homens são terríveis nesse sentido. Eu ia segurar isso daí, viu, Tony? Eu ia segurar, mas os homens são piores que as mulheres. Principalmente no casamento. Sempre joga a culpa em alguém. Não faça isso não, porque não funciona. E aí, então, qual que é o resultado de uma vida sem Cristo? Vamos falar agora de uma pessoa que não se converteu, ok? Só que agora você vai se assustar com algumas coisas que estão aqui. Porque você vê muitas coisas que estão aqui na vida de gente que já se entregou a Cristo. E agora? É o que Paulo chama de obras da carne. O fruto do Espírito vem na sequência, né? Então tem muita gente que diz assim, eu queria muito estudar sobre o fruto do Espírito, mas vamos estudar primeiro a obra da carne, porque talvez você esteja produzindo coisas ruins. Então vamos ler. Ora, as obras da carne são manifestas, 2 pontos. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Tudo aquilo relativo à impureza mental, impureza física, impureza... Tudo que é relativo à imoralidade sexual. Nós vivemos hoje num mundo absolutamente imoral. Ok? O que é moral e imoral? Você já ouviu falar da palavra ética? A palavra ética quer dizer princípios. Então a ética cristã são princípios cristãos. A moral é o comportamento baseado nos valores que eu tenho em cima desses princípios. Então, o que está acontecendo com o nosso mundo? Jogou fora a ética, logo a moral acabou. Qual que é o comportamento das pessoas hoje em dia? Infelizmente, é um comportamento imoral. A gente vê isso em todos os lugares, a gente vê as pessoas falando coisas que a gente nunca pensaria que alguém falasse. Não é verdade? Outro dia eu vi uma vereadora, eu não assisto essas coisas, graças a Deus não assisto, mas aparece nos vídeos, assim, às vezes que você está vendo uma coisinha ou outra no YouTube, apareceu lá uma vereadora se chamando de prostituta, mas não com essa palavra, né? E na frente de todo mundo, e falando que o presidente lá da Câmara disse o seguinte, olha, por favor, nós baixamos demais o nível. Onde é que nós estamos? O que está acontecendo com a gente? Ele estava horrorizado. Talvez ele fosse também um imoral, mas... No mínimo, a gente tem um freio. Agora eu vou contar um segredinho para vocês. Vocês sabem que uma das funções da igreja é ser freio na sua vida? Por isso que quando você começa a pecar, você foge da igreja. Porque na igreja, no culto, na oração, na conversa, etc., você começa a ouvir coisas que freiam você. Freiam o erro, né? Imoralidade sexual, impureza, todo tipo de impureza que a gente possa imaginar. Libertinagem. O que é libertinagem? É o que as pessoas acham... Posso tudo. É o que as pessoas chamam de liberdade. Mas liberdade não é libertinagem. Libertinagem é errado, né? O que mais? Idolatria. Qualquer tipo de idolatria, gente. Tem gente que fala assim, graças a Deus eu não sou idólatra, eu já fui idólatra quando eu frequentava, não sei o quê. E agora eu não sou mais, graças a Deus. Mas o cara idolatra a ele mesmo, ou a ela mesma, ou o marido, ou a mulher, dinheiro, posição social, bens. Idolatria é quando Deus sai do primeiro lugar da tua vida. O resto é idolatria. Você acha ídolos. Feitiçaria.
Interessante que a palavra feitiçaria no grego, eu não me lembro se aqui é assim, mas a palavra feitiçaria no grego é farmaqueia. De onde vem a nossa palavra farmácia. Que eram, desde sempre, as drogas sempre foram, as pessoas querem sair do seu estado normal e natural. Então ingerem substâncias para ficar fora de órbita, né? Feitiçarias, que mais? Ódio. Você nunca ouviu um crente falar que está com ódio de alguém? Fala a verdade. Gente, isso me dá um ódio. A pessoa fecha o olhinho assim, ó, né? Fecha o olhinho assim e abre a narina. Você fala, vai explodir, vai explodir. Ódio, o que mais? Discórdia. Discórdia. Eu aprendi uma coisa e eu vou compartilhar com vocês. Aprenda a discutir um problema, nunca a pessoa. Discuta o problema, nunca a pessoa. Tem um problema lá em casa? Olha bem, isso aqui, olha meu amor, olha meu filho, olha minha filha, olha isso, olha aquilo. Vamos discutir esse negócio. Agora, a hora que você olha para a pessoa e diz assim, você é descuidado. Você é uma pessoa má. Você não sabe o que está fazendo. Você é uma bagunça. Você é bagunceiro. Pais que olham para os filhos e dizem, você é um bagunceiro, você não vai dar nada na vida. A Bíblia diz que é melhor amarrar uma corda no pescoço com uma pedra e jogar dentro d'água do que você escandalizar um pequenino do Senhor. Nossa, pastor, é mesmo, né? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente deixa passar as coisas porque a gente acha que a gente já conhece a Bíblia. Vamos voltar, gente, para a base. O que mais? Ciúmes. O pessoal não acha que ciúmes é forma de amor? Obra da carne, é uma desgraça assim. O que mais? Ira. Egoísmo. Eu sou o centro da vida, eu sou o centro do universo, tudo gira em torno de mim. Isso é um problema sério, né? Tudo gira em torno de mim. O que mais? Dissensões, facções, separar pessoas, separar famílias. Agora aí nessa eleição para presidente, teve famílias que se separaram. Brigaram e não se reconciliaram mais. Eu sou da direita, você é da esquerda, é impossível a gente se reconciliar. O que mais? Isso é obra da carne. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, eu amo o Senhor Jesus e tudo, e faz essas coisas, eu digo assim, ai, judiação. Além de tudo, ainda vou ter que ajudar essa pessoa a compreender que ela não é nada do que ela acha que ela é. É o Espírito Santo quem faz isso, mas a gente pelo menos pode ministrar. Inveja. Embriaguez. Embriaguez. Pastor, a Bíblia proíbe beber bebida alcoólica? Não, mas proíbe a embriaguez. E qual que é o limite do beber e ficar embriagado? É uma linha muito tênue, porque tem gente que acha que tem, resistência ao álcool. Certo? O cara fala, não, uma garrafa de vinho para mim é tranquilo, eu estou na boa. Não está, mas acho que está. Eu não entendo como é que as pessoas conseguem se entregar e achar que ainda estão certas, né? Se entrega a uma coisa ruim. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí é para assustar qualquer um. Nossa vida, que coisa terrível, né? Se isso é obra da carne, não é obra do Espírito. E como a carne milita contra o Espírito, quando você cai para isso aqui, é difícil sair. Você sabe que no estudo da psicologia positiva, quando você fala palavras negativas, as palavras negativas têm mais força que as palavras positivas. A gente pensa que não, né? Que a palavra positiva mata as palavras negativas. E os estudiosos dizem que para cada palavra negativa, você tem que ter umas
de 3 a 5 palavras positivas, para dar uma equilibrada. Isso significa uma coisa, que quando alguém começa a entrar nesse redemoinho de obra da carne, é muito difícil sair. Só a conversão, né? Que é quando você entrega a vida para Cristo. Vamos ler juntos? E vamos terminar aqui. Atos 3,19 diz o quê? Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Voltem para... Olha que interessante. Arrependam-se e voltem para Deus. Por que voltar para Deus? Porque as obras da carne fazem você ficar mais distante cada vez, mais longe, mais longe, mais longe. O que você quer fazer a partir de hoje? Não precisa dizer para mim. O que você quer fazer a partir de hoje? Essa é uma pergunta importante. E o que é que você vai fazer a partir de hoje? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, e só por causa de Jesus Cristo é que a gente pode conversar sobre coisas tão importantes, tão sérias, tão profundas e ao mesmo tempo tão básicas. Tão básicas. Mas a gente tem que sempre voltar à base, Senhor, para a gente poder compreender a Tua vontade. E a Tua vontade, com certeza, é que nós não vivamos seguindo as vontades da carne, mas sim nos arrependamos e voltemos para Deus. E tenhamos os nossos pecados cancelados, perdoados. Ó Deus, em nome de Jesus, permita que esse tempo curtinho que a gente passou aqui dê muito fruto durante a semana, Senhor. Muito fruto, fruto de vida, fruto de verdade, fruto de amor, fruto de graça, fruto de poder do Espírito Santo, de transformação dentro de nós. Que a gente não esqueça o que o Senhor quer para cada um de nós e de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.